barca do elenco do Vasco desse ano pro ano que vem. Faria montou aqui pra gente fazer hoje. Vou fazer e vamos lá. Eu também não tenho conhecimento do tipo de contrato que cada um tem aqui, né? Então, pô, às vezes eu vou errar nesse sentido. Ah, pô, tal cara tá emprestado, não tá comprado, tal cara não é do Vasco. Eu não vou saber de todos. Vou saber de alguns. O Léo Jardim, cara, apesar de ser um goleiro absolutamente questionável em alguns momentos cruciais da temporada, não fez um ano tão bom quanto ele fez em 2024. Falhou no Brasileirão em vários momentos. Acho que falhou na Copa do Brasil contra o Fluminense e contra o Corinthians em momentos decisivos. Foi herói também nos pênaltis? Foi herói contra o Operário, foi herói contra o Botafogo, foi herói contra o Fluminense, beleza. Mas ele alterna entre momentos que ele salva e momentos que ele entrega. Então é um goleiro que oscila muito, irrita muito também. Eu, pessoalmente, tenho certa desconfiança quanto a ele, mas dentro de uma média geral, ele é bom goleiro e não vai sair do Vasco, até porque é um dos grandes salários do Vasco. O Vasco renovou com ele, então vai ficar. Então é até maluquice falar que ele vai sair. Não é o principal problema do Vasco também, o Léo Jardim. Tem que melhorar o desempenho dele, pra valer o dinheiro que o Vasco paga nele, né? Isso que é importante. Daniel Fusato é o reserva, eu não sei se ele é emprestado ou não é pro Vasco, mas eu sei que nas duas vezes que ele entrou, ele foi mal demais. Goleiro absolutamente, como é que eu posso dizer? Porra, questionável / inseguro. Não dá pra esperar que ele consiga atender o Vasco em algum momento da temporada, seja qualquer que for esse jogo. Ou seja, pra mim, é um abraço. Pablo e Felipe Gabriel da base, mano, honestamente, cara, eu não tenho nem amostragem pra falar se eu quero que fique ou não. Vou deixar aqui embaixo. Eu não sei. Não vi os dois agarrarem. Eu sei que o Felipe Gabriel é seleção brasileira e tal. Vou até deixar ele aqui ficando. Tem um bom retrospecto na categoria de base. Deve ser um reserva aí, um terceiro goleiro pelos próximos anos do Vasco. Mas o Pablo eu não conheço, por exemplo, então é difícil até de falar. Pumita, vou deixar. Vai renovar com o Vasco. É um jogador que na reta final da temporada ele foi útil. Ele se mostrou útil em vários dos jogos que o Vasco precisou dele, tanto muito mais como lateral esquerdo como direito, mas ele é meio coringa nesse sentido. O PH tá bem seguro, bem estável, não sabe se vai ficar, então o Pumita, acho que pra posição no futebol brasileiro não tem tantos laterais assim, porra, que vão te encher o olho, fazer o seu olho brilhar, né, no geral, e então, pô, pra mim dá pra fazer a manutenção do Pumita aqui no elenco do Vasco. Ele errou no jogo da final contra o Corinthians? Errou, claro que ele errou. Todo mundo se estressou com o Pumita porque ele comprou um drible que não era pra comprar. Mas, porra, não tem como você... Por isso, então, o Vasco mandar embora e por isso o Vasco trazer alguém pior que ele, que provavelmente o Vasco, se for ao mercado, vai trazer alguém pior que ele. Então, já tá em casa, já adaptado. Eu deixaria o Pumita aí no elenco do Vasco. O Paulinho, que é o lateral da base, se eu não me engano. O chat, se tiver algum vascaíno aí, pode me ajudar. Eu acho que é base, né? Do Vasco, o Paulinho, que é o Paulo Ricardo aqui. Eu acho que eu emprestaria ele pra dar rodagem, assim como o Vasco fez com o Barros e voltou um melhor jogador do que saiu. Então, se o Vasco mantendo, né? Se o Vasco mantiver o Pumita e mantiver o Paulo Henrique, que eu vou deixar aqui, que é outro, cara, que merece também um olhar cuidadoso. Porque ele foi muito bem na primeira metade do ano. Depois que foi convocado, ele caiu muito de produção. A reta final dele de Copa do Brasil é péssima, lamentável. Jogador sem confiança, que deixou de ir pra dentro, deixou de fazer esse lado direito do Vasco que era forte com ele em boa parte da temporada e começou a ser um jogador só de apoio e de recomposição defensiva. Então, vou deixar aqui porque dentre as opções que tem no Brasil para lateral direita, ele tá nas melhores que tem, invariavelmente. Mas tem que ter um alerta com ele aqui. Os dois zagueiros titulares eu vou deixar, se o Vasco conseguir comprar, né? Que vão ser caros pro Vasco comprar. Acho que ajudaram o Vasco em boa parte da temporada quando chegaram. O Vasco vivia um momento que ele teve Hugo Moura e Lucas Freitas como zagueiros, que era bem pior do que esteve com o Carlos Cuesta e o Roberto Renan. Apesar de fazerem uma final contra o Corinthians fora de casa boa, dentro de casa ruim, os dois. Eu gosto dos dois e acho que tem futuro. Forma uma boa dupla, uma dupla que se complementa, um mais forte, outro mais técnico. Então acho que se o Vasco prezar pela manutenção do estilo de jogo, que é o que deve acontecer com o Diniz, acho que faz sentido ter os dois aí. Lucas Freitas e Lucas Oliveira, os dois, rua, péssimos, não ajudaram em absolutamente nada na temporada, zagueiros absolutamente questionáveis, não conseguem ser nem opção no banco de reserva. Se o Vasco perde um dos dois titulares, o Vasco fica muito desprecavido, que fala? Enfim. O Vasco fica mal para estar em campo com o seu setor defensivo. Então, os dois ruas. O Lemos, eu acho que não era nem pra estar aqui. O Lemos é uma anomalia, bizarro. O Lemos ele veio pro Vasco para ser o zagueiro titular no início da temporada, junto com o João Vitor. Ele não entrou em campo. Quando entrou, foi muito mal. Bizarro. O Lemos é bizarro. Eu não sei o que aconteceu com o Lemos aqui. Veio do Galo, sei lá se ele veio bichado, se ele veio sem vontade, se ele veio na sacanagem. Eu sei que ele não jogou. Ele veio para ser o titular e não foi nem reserva. Ele ficou atrás da fila pro Lucas Freitas e pro Lucas Oliveira, que são péssimos. Então ele é pior ainda. E é mais caro. Então, assim, ele veio emprestado pro Vasco, acho que não tinha obrigação de compra, que ele vai embora e vai para outro lugar, que nunca mais apareça aqui pelos lados de São Januário.
Leandrinho, cara. Pô, eu vi uma foto recente dele que ele tava bem pesado, né, cara? Ele apareceu como potencial. Honestamente, ele chegou a cativar o torcedor do Vasco em algum momento, mas ele saiu, foi pra Arábia, se não me engano, pra Al-Shabaab, voltou mais pesado. Não tem a confiança do técnico, ele ficou atrás do Vitor Luiz na disputa por posição. E se o Vitor Luiz joga, ele não joga, isso é um recado, na minha opinião. Então o Leandrinho, pra mim, pode emprestar ou vender, porque eu acho que ele não vai conseguir ajudar o Vasco, assim como o Riquelme, tá? Toma também. Sei que é novo, sei que é da base e tal, mas, mano, pode arrumar um outro clube pra ele, porque não vai ajudar. Se não ajudaram tendo o Vitor Luiz e o Piton mal como as opções titulares, não vão ajudar agora. Então, forte abraço pros dois, por mais que sejam da base. Eu não sou um cara que tenho muito apego com um jogador que é da base. Se é da base, tem que ficar porque é da base. Não, se é ruim, pra mim, tem que sair. Não tô falando que eles são ruins, mas eles não mostraram o potencial que se espera deles. Então, se eles mostrarem esse potencial em outro lugar, que eles voltem depois mais cascudos pro Vasco, como aconteceu com o Barros. Se não for isso, forte abraço. Lucas Piton, vai ficar, né? Eu sou bastante crítico do Lucas Piton aqui. Um lateral com muitos problemas defensivos, Na parte ofensiva ele até vai bem, ele tem um bom cruzamento, um bom passe e tal, mas é pouco veloz, isso me irrita um pouco. Eu não gosto do lateral que é lento, ele é lento. Então, assim, é um lateral muito mais de construção do que agudo. Ele é completamente o oposto do Paulo Henrique. Só que ele vai mal defensivamente. Então ele é um problema muitas vezes pelo lado esquerdo do Vasco. E se ele tiver um complemento do Robert Renan, eu acho que o Vasco fica defasado defensivamente ali. Porque o Robert Renan é construtor, não é zagueiro de choque, de combate. E o Lucas Piton também não é de choque. Então o Vasco fica com um problema pelo lado esquerdo ali pra lidar. Só que, porra, tá machucado, vai ter que voltar. Eu acho que ter ele no elenco é importante, mas eu acho que o Vasco deveria ir atrás de um novo lateral esquerdo. Seria muito importante que o Vasco fosse atrás de um novo lateral esquerdo, porque tenho meus receios contra o Lucas Piton. Vitor Luiz, um abraço. Não tem condição alguma de entrar em campo que não seja batendo pênalti pelo Vasco. Batendo pênalti ele foi bem. Até porque bateu pênaltis importantes ali nessa campanha de Copa do Brasil. Mas dentro de campo, esquece. Tchau. Um abraço pro Vitor Luiz, sem ressentimento algum. Aqui, pra mim, vem a principal surpresa da temporada na reta final, o Thiago Mendes. Foi muito bem, mano. Foi um volante que a gente esperava que ele fosse e que não se mostrou quando foi contratado. Então, o Thiago Mendes, pra mim, é uma das peças principais ali que vão ficar e vão comandar esse meio campo do Vasco no ano que vem. Foi muito bem nessa semifinal contra o Fluminense, na final contra o Corinthians. Pra mim, foi o melhor em campo do Vasco no confronto contra o Corinthians, junto com o Andrés Gomes. Então, quando ele foi contratado, ele não jogou. Ele veio pesado, quando entrou em campo, entrou muito pesado, não agradou a comissão técnica, então a gente até pensou que ele era um jogador descartado do elenco. E agora, quando ele se recuperou fisicamente, ele foi muito bem. Eu acho que não é novidade pra ninguém que ele é bom jogador tecnicamente, até porque, porra, ele jogou muito bem pelo São Paulo, saiu do Brasil, foi pro Olympique Lyon, fez carreira lá, depois saiu, foi pra Arábia. Muitas vezes recebeu interesse de clubes brasileiros como o Flamengo, como outros times aqui que queriam contar com o futebol dele. Veio pro Vasco com uma esperança de resolver o meio campo do Vasco, não resolveu no primeiro momento, mas depois de um tempo, nessa reta final agora, ele parece ser um jogador extremamente útil pro Vasco ter ano que vem. Gostei dele. Não sei se a avaliação de vocês aí, que não são vascaínos ou que são vascaínos do lado de fora, gostaram do que ele fez nessa reta final de Copa do Brasil, mas me impressionou positivamente o Thiago Mendes, jogador bom. Jogador bom, fisicamente forte, meio campo e tal, e tem qualidade técnica pra sair jogando. Então, gostei. Barros é outro. Eu acho que foi uma dupla de volantes ali interessante, os dois. Então, assim, eu acho que o Vasco deveria ir atrás de um outro meio-campista para auxiliá-los e para ser uma opção até como titular ou reserva em relação aos dois, até porque são dois jogadores que cometem muitas faltas, são muito faltosos, tomam muitos amarelos. Thiago Mendes, não sei se vai ter fôlego e físico para jogar a temporada inteira sem se machucar. O Barros é novo, mas acho que o Vasco tem uma espinha dorsal com esses dois aqui no meio campo interessante. Não é nem discussão que o Barros deveria ficar no Vasco pro ano que vem. Jair, vai ficar, né? Vai ficar porque rompeu o ligamento. Se não rompesse o ligamento, eu nem sei se eu contaria com o Jair pro ano que vem. É um jogador que fisicamente já não consegue entregar. Ele se machucou, voltou mal pra cacete. Depois ganhou alguns jogos, uma sequência, uma rodagem. Tecnicamente ele é bom, mas fisicamente ele não compete. E você ter no meio campo, dois jogadores que não competem, já que o Coutinho fisicamente não compete também, é muito complicado, né? Sendo que um deles tem que ser volante. Então o Vasco precisa de combate físico no meio campo. O Jair não dá esse combate físico. Eu não sei se eu teria o Jair como peça central desse elenco no ano que vem. Mas como ele vai ficar, até porque ele se lesionou, o Vasco nem pode não contar com ele, contratualmente ele tem que ficar, eu vou deixar ele aqui na esperança que ele retome um bom futebol e se recupere das lesões aí que ele teve, que foram gravíssimas. Eu acho muito improvável que ele vai se recuperar, tá? Mas no meu mundo ideal, se o Vasco pudesse negociá-lo e trocá-lo, negociaria o Jair. Mas valeu, deixa ele aqui. Pra ser reserva, ok, beleza? Tietê, honestamente,
o meio pro fim de ano dele é bem abaixo. Tá ligado? É bem abaixo. É um jogador que não dá pra contar. Eu não vou aqui fazer a manutenção do Tietê, porque se você perceber, eu tendo o Thiago Mendes, o Cauã e o Jair, se eu fico com o Tietê, o Vasco não abre espaço pra contar mais ninguém pro meio campo. Eu acho isso impossível. O Vasco tem que contratar alguém melhor do que eles pro meio campo. Então, pra mim, o Tietê aqui, ele vai na barca junto com o Gumora e junto, infelizmente, com o Paulinho Paula, que é um jogador que eu gostava muito, se machucou e acabou. O Paulinho Paula é impressionante, cara. Ele teve um início muito bom pelo Vasco. Quando ele vem pro Vasco, vem do futebol árabe lá na época do Paulo Brax. Ele vai muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É jogador assim, pô, polivalente, pô, jogador competitivo no meio campo, faz todas, pô, consegue levar essa bola da defesa até o ataque conduzindo, porra, de condução forte, de chegada e tal. Gostava muito, mano. Mas ele se machucou e acabou esse futebol do Paulinho Paula, mano. Ele teve uma lesão gravíssima de ligamento cruzado do joelho, se não me engano, né? E aí a lesão acabou com ele, mano. Então, assim, não dá pro Vasco ficar com ele por gratidão. O Vasco precisa pensar na frente, precisa pensar adiante. É um jogador que tecnicamente me agrada muito. O futebol dele me agradava muito. Assim, eu achava que ele era um jogador muito útil para qualquer time que quisesse tê-lo, mas depois de lesão, valeu. O Cocão, não preciso nem falar. Não dá. É outro que, se o Vasco quiser pensar grande, o Vasco não pode contar com um jogador como o Matheus Carvalho, com o máximo respeito do mundo ao esforço que ele deve ter, que deve impor, né, no seu dia a dia de trabalho, de jogos e tal. Não dá. Eu, sou adepto do que é o seguinte, cara. Só esforço não compensa. O jogador tem que ser esforçado, tem que ser bom. No Vasco tem vários esforçados, mas tem poucos bons. Então, assim, tu tem que ter os dois. O esforçado e bom. Não o esforçado ou o bom. Porque o Vasco é muito assim. Ou tem o bom que não é tão esforçado, ou tem o esforçado que não é bom. Tem que ter os dois, bicho. Não dá pra você ter só o esforçado, só o bom. Tem que ter um jogador que consiga, cumprir todas essas características, tá ligado? Como esse aqui da frente que a gente vai chegar lá. Enfim, rua pro Matheus Carvalho também. Forte abraço. Felipe Coutinho. Velho, a gente teve uma ampla discussão aqui em live sobre isso. É o jogador que tem o melhor salário do elenco, evidentemente. Ficou devendo nessa reta final de Copa do Brasil. Ficou. Jogou abaixo do que a gente queria que ele jogasse. Mas, cara, eu acho que o Vasco não vai arrumar um meio-campista melhor que ele com o dinheiro que o Vasco vai ter pra oferecer no mercado. É prata da casa, jogou mais jogos do que tá acostumado a jogar na temporada, sem se lesionar. Jogou 56 jogos esse ano pelo Vasco. Nem no auge dele no Liverpool ele jogou tantos jogos como agora. Jogando quarto domingo direto, com a corda no pescoço pro Vasco conseguir se salvar no Brasileirão, se classificar na Copa do Brasil. Então, assim, complicado, mano. Mesmo ele tendo uma reta final de campeonato, tanto brasileiro quanto Copa do Brasil, muito aquém do que a gente espera que seja pra um camisa 10 do Vasco, com o dinheiro que ele recebe, eu acho que o Vasco vai acabar dando mais um ano de oportunidade pra ele. Eu acho que não vai ter muito pra onde fugir também em relação a um meio-campista no mercado, não. Só se o Vasco tivesse muita criatividade pra conseguir trazer um camisa 10 tecnicamente melhor e fisicamente mais nos cascos do que o Coutinho, porque aí também não é tão difícil assim. Enfim, eu deixaria o Coutinho no ano que vem. Deixaria. O Estrela é jovem, muitos problemas de lesão, mas, enfim, eu acho que... Eu não sei se eu emprestaria o Estrela, cara. Eu acho que eu emprestaria o Estrela pra ele ganhar rodagem, cara. Ele é bom jogador, cara. Mas ele tem muito problema físico, tá ligado? Muitos problemas físicos, então, assim, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que eu emprestaria o Estrela pra ele ganhar rodagem tal qual a gente fez com o Barros. Eu acho que o Barros tem que ser um caso que o Vasco precisa seguir esse caso, tá ligado? Um jogador que o Vasco não tinha olhos pra ele como um jogador pra resolver problema, saiu do clube, foi muito bem, voltou e assumiu a condição. Ele veio com a casca e com a maturidade que o Vasco precisava pra um jogador daquele tipo, tá ligado? Então, assim, mano, já que o jogador da base não tem tanto espaço no elenco do Vasco hoje, empresta e vê se ele volta melhor. Assim como o Vasco fez com o JP agora, que tá no Avaí, que vai voltar do Avaí pro Vasco, e acho que pode ser um jogador interessante para o ano que vem. Ele foi muito bem no Avaí, é um jogador que já tinha ido muito bem pelo Vasco em algum momento ali, depois caiu um pouquinho de produção, é novo, é válido que aconteça isso. Agora vamos ver se ele voltando, ele encorpa esse elenco do Vasco de meio campo. Eu acho que pode acontecer isso com o JP, pode ser que o Estrela siga esse caminho, seja emprestado no ano que vem, e depois volte melhor pro Vasco, como fez o Cauã Barros e voltou muito bem, assumindo essa condição titular. Então, eu emprestaria o Estrela. É isso. No Moreira, cara, acho que não tem muito mistério, é outro que fica. Tá 1 ano e meio sem férias, quase 2 anos sem férias, então assim, é outro que... O Vasco chegou na reta final do ano com muitos jogadores muito desgastados, cara. Eu falei esse do Coutinho, eu acho que ele foi abaixo do que a gente espera que ele vá, 100% abaixo. Eu espero mais do Coutinho, sempre vou esperar mais dele, porque é um jogador tecnicamente muito privilegiado, mas que fisicamente não entrega mais, tanto quanto a gente espera que ele entregue. Só que é outro jogador que também foi moído por essa temporada do Vasco, assim. Teve que jogar demais do que ele deveria jogar. E o Nuno Moreira é a mesma coisa, assim. O Nuno Moreira tá jogando 70 jogos consecutivos, desde que ele saiu lá do Casa Pia.
80 jogos consecutivos no Moreira tá jogando. Então, é outro que chegou no fim da temporada muito cansado, muito debilitado fisicamente, não conseguindo competir fisicamente nesse meio campo e ataque, mas que tecnicamente eu acho um bom jogador e acho que trabalhar da forma correta no que vem, com calma, com tempo para descansar, com tempo para jogar, sem estar com a corda no pescoço, chegando tranquilo, eu acho que pode ajudar muito o Vasco, cara, porque é bom jogador o Nuno Moreira e acho que inclusive ele pode ser uma alternativa para ser meio campista no lugar do Coutinho se o Vasco tiver outro ponta mais rápido, mais forte do que ele. Eu acho que o Vasco pode pensar nisso também. O Nuno Moreira ser um complemento do Coutinho ou se auxiliar, se alternar o Coutinho. Eu acho que encaixa nessa função. É um jogador que tem esse tipo de característica também. Eu acho que o Nuno tem que ficar no Vasco, é um titular do time. Vamos ver no que vem como é que o Vasco vai montar esse elenco, mas o Nuno tem que ficar e tem que entrar numa temporada preparado fisicamente para isso, com o descanso necessário e com a rodagem bem planejada para ele. Tanto ele, quanto o Coutinho, quanto outros jogadores que sofreram muito fisicamente nesse ano. Garré, rua, não ajudou em nada o ano inteiro, não vai ser agora que vai ajudar. Não tenho nenhum tipo de apego ao jogador Garré. Forte abraço, manda embora, valeu. Andrés Gomes, eu acho que é um dos grandes jogadores que o Vasco achou nessa temporada. O principal jogador do Vasco nessa reta final de ano. É o jogador mais perigoso do Vasco junto com o Ryan. Então, é um titular absoluto do time. Não vejo o time jogando sem ele hoje, até porque é um jogador único no elenco em relação à característica e potencial físico. Eu acho que foi um acerto do Vasco na contratação. Um baita acerto, tem que comprar agora, né? Porque tem uma cláusula de obrigação de compra, mas que fique no Vasco, que o Vasco consiga fazer uma boa temporada com o Andrés. E acho que é um jogador com potencial de revenda mais pra frente pra sair do Vasco e ganhar um dinheiro, um maior dinheiro no futuro, né? Mas é muito bom, tem que ser trabalhado, acho que ainda peca um pouquinho em tomada de decisão, mas num longo prazo, num geral, ele vai muito bem, ele acerta muito mais do que erra, e fisicamente ele é muito embaçado, assim, ele compete muito, ele leva muita vantagem em duelo físico, de velocidade, e é importante pro Vasco, que é um time que tem alguns problemas físicos no seu elenco, tem um jogador que compete tanto fisicamente assim como o Ryan, que eu já vou puxar aqui. Renovou agora, a gente sabe que vai ficar por pouquíssimo tempo no Vasco, vai ser vendido em breve, mas se ainda está lá, eu quero que permaneça pelo tempo que conseguir o Ryan no time, né? Ele vai ficar por quanto tempo der. Renovou para ser, acho que, o segundo maior salário do elenco agora nesse momento. Eu espero que ele consiga ficar mais uns meses aí no Vasco. Tomara. O sonho é mais uma temporada, mas acho difícil que mais uma temporada completa ele fique no Vasco. Então, mais uns meses pra mim tá ótimo. Eu ficaria satisfeito com o Ryan mais um tempinho no Vasco, porque é um fenômeno e é o jogador que o Vasco confia, que o Vasco tem como a sua cara hoje no elenco do time. E então, espero que ano que vem ele consiga despontar ainda mais e valorizar ainda mais o seu próprio passe, o seu próprio contrato, né? E que chegue à seleção brasileira, que consiga se destacar e ir para um time foda da Europa, porque eu não vejo esse menino indo para um time de rotação, né? Um time circular, digamos assim. Eu vejo esse menino indo para um dos principais times da Europa para brilhar. Então eu espero que ele consiga fazer isso. Ele é foda, o Ryan é foda, mano. Tomara que ele fique mais tempo e tomara que ele saia, quando sair, para um time foda, que ele consiga mostrar o potencial dele pro mundo inteiro e chegar nos lugares que ele queira chegar. É isso. Matheus França, valeu, né? Uma aposta que o Vasco errou. Aqui o Vasco acertou no Andrés Gomes, o Vasco acertou no Nuno Moreira. Eu acho que o Vasco acertou no Cuesta e no Roberto Hernan também, dadas as circunstâncias. E o Vasco errou no Matheus França. Tem que ser sincero, assim. Dentro de campo não rendeu 1% do que se esperava dele. Um jogador que saiu bem do Flamengo pro futebol europeu, pro Crystal Palace. Se machucou, teve um rompimento de ligamento cruzado. Tava se recuperando da lesão, veio pro Vasco e parece que o ligamento cruzado que ele rompeu complicou, né? Complicou o futebol que o Matheus França mostrava antes da lesão e acabou mostrando pós-lesão. Então, muito mal no Vasco, fora de rotação, fisicamente parece que não compete tanto, tecnicamente parece estar sempre errando, sem confiança, jogador sem confiança não rende, então assim, é difícil, cara, mas não deu pro Matheus França e é um casamento que não deu certo, tem que romper mesmo. Não tem por que permanecer com o Matheus França. DVD, um abraço, chega, já deu. O DVD eu acho que assim, é a cara do jogador do Vasco com um time ruim, tá ligado? Quando o torcedor do Vasco pensa num time ruim do Vasco, ele pensa no DVD em campo. E é isso que acontece com o Vasco. Eu já vi vários defendendo o DVD, ele é muito esforçado. Bicho, esquece essa porra, cara. O esforço é o mínimo. O jogador do seu time tem que ser esforçado. É o princípio básico. Ser esforçado, correr pelo torcedor, é o básico, é o mínimo. Ele tem um mínimo, de resto não tem mais nada. Tecnicamente é muito ruim o DVD, entra em campo muito mal em 90% dos jogos, sem conseguir dominar uma bola, pesado, não consegue fazer um pivô, não consegue finalizar, tá impedido, não tá fora de rotação. É muito ruim o DVD, não tem justificativa pra deixar ele no Vasco. Ah, Alan, mas ele agrega um pouquinho, não sei o que. Mano, chega disso, cara. Chega disso. A manutenção de DVDs no Vasco é que torna o elenco do Vasco ruim.
Quando o Vasco tá numa semi de Copa do Brasil e não consegue botar ele em campo, é porque o Vasco não confia nele e ele não consegue entregar o mínimo ao Vasco. Então, o Vasco terminou a Copa do Brasil com DVD, GB, Verratti, Matheus França e Tietchan em campo. Não tinha como ganhar do Corinthians. Não tinha como vencer o Corinthians naquela reta final de jogo. Não tinha como. Os jogadores do Vasco eram improdutivos. Então era só uma cagada homérica pro Vasco fazer um gol ali e vai pros pênaltis, tá ligado? Então, assim, o DVD, ele é a cara do elenco do Vasco que briga pra não cair ou joga a Série B. É a cara do DVD. Desculpa, não tem nada contra a pessoa DVD. Mas não é um jogador que o torcedor do Vasco imagina para um seu ataque ideal para começar a brigar por conquistas. Não pode ter esse cara no elenco. Não pode ter esse cara no elenco. Tem que melhorar. Tem que ser daqui para melhor. O esforço dele tem que ser o mínimo. Então, assim, pensar qual é o limite do jogador aceitável pro Vasco. Tem que ser melhor do que o DVD para estar no elenco do Vasco. Ponto. Tem que ser isso daqui pra frente. Senão a gente vai voltar para aquele pensamento pequeno de brigar pela 13ª posição de brasileiro, não vai ter elenco, Copa do Brasil vai ter que ser, no trancos e barrancos, e vai ficar nisso eternamente. Ou pensa adiante, ou pensa pra frente, ou, mano, abraça essa mediocridade que é ter jogadores desse tipo no Vasco. Então, é isso aí. Não dá pra ter DVD, não dá pra ter Lucas Freitas, não dá pra ter Lucas Oliveira, Vitor Luiz, Tietchan, Hugo Moura, Paulinho, Matheus... Não dá pra ter, bicho. Não dá pra ter. Não dá pra ter. Chega disso. Isso aqui é o retrato de um elenco que não consegue brigar por nada. E se o torcedor quer voltar a viver momentos como ele viu domingo, só que vencendo, ele precisa acabar com isso aqui. Jogadores que são retratos de um elenco que não briga por nada. Tem que melhorar. Tem que pensar adiante. Para além. Melhores jogadores. Tem que trocar isso aqui. Mudar a cara. Mudar o repertório e o ambiente do Vasco. E tem jogadores que estão acostumados a vencer, não a perder. Que é o caso desses caras aqui. Tirando o Tietchan, que é vencedor, mas que não dá mais pra contribuir dentro de campo. Enfim. Adson. Eu, honestamente, não espero nada do Adson, cara. Nada. Não consegue jogar há um bom tempo. Ninguém conta com ele no elenco do Vasco. Eu também não conto com ele no elenco do Vasco. Não consigo visualizar o Adson rendendo dentro de campo. Por mais que tenham vários torcedores que adorem o Adson, que acreditem que ele vai render alguns frutos ao Vasco, que vai render dentro de campo, eu tenho dificuldade de acreditar nisso, honestamente. Pra mim, o Adson Vasco, se não conseguir arrumar ninguém melhor, é porque o Vasco foi incompetente no mercado. Então, velho, depois que ele voltar da lesão dele ali, empresta, vende, arruma um clube pro Adson pra ver se ele joga. E se ele jogar, ele vem pro Vasco, entendeu? Ele volta. Então, eu acho que o Vasco tem que pensar assim, o cara tem que mostrar alguma coisa pra defender as cores do Vasco. Se não mostrou nada, tchau, tá ligado? Tchau. Então, se ele arrumar alguma coisa em outro time, aí você pensa na manutenção dele. Se não arrumar, cara, não dá pra contar com ele. Vai conseguir contar com ele esse ano? Não. Ah, mas é a lesão e tal, não sei o quê. Mas, ele vai voltar bem da lesão, cara? Quantos exemplos a gente teve de jogadores que não voltaram bem da lesão? Aqui, ó. Voltou bem da lesão? Não. Aqui, ó. Não voltou também. Perfeitamente da lesão. Jair, tá ligado? Então, assim, é difícil demais, cara. Não dá pra contar com isso. Matheus França é outro, ó. Machucou. E aí? Então, eu honestamente, eu não confiaria no Adson pra ser um pilar do elenco do Vasco pro ano que vem. Óbvio, ele pode ser alternativo no banco de reservas. Cara, pode. Mas eu espero do fundo do meu coração. Óbvio, isso aqui não vai acontecer que eu tô fazendo aqui, né? O Vasco não vai mandar embora 15 jogadores, 20. Não vai acontecer isso aqui. Isso aqui é o mundo ideal que eu esperava que acontecesse numa reformulação do elenco do Vasco pra começar a brigar pelas principais competições do futebol brasileiro. Mas eu sei que isso é impossível, né? De acontecer isso aqui tudo que eu quero. Mas o Adson acho que não estaria no meu elenco. Eu pensaria em coisas melhores do que ele. Como aconteceu com o Andrés Gomes. Será que o Vasco não consegue achar um outro Andrés Gomes pelo futebol sul-americano? Mais uns 2 Andrés Gomes aqui? Às vezes dá, mano. Acha um boneco igual a ele, parecido, um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Acha outro. Às vezes dá, velho. Dá pra achar futebol sul-americano, uns bonecos desse. Dá pra achar, mano. Tem que trabalhar, tá ligado? Então, é outro que eu não sei se ficaria, não. Apesar de entender que ele não teve nenhuma oportunidade de mostrar o futebol dele no Vasco por conta das lesões. Mas deixaria um asterisco aqui no Adson. Pode cair pra cá, mas eu não confio muito, não. Não sei se tem vascaíno no chat, mas não sei o que vocês pensam do Adson. Mas, enfim, é isso. Verratti. Falei sobre isso aqui, cara. Eu acho que o Verratti é uma situação delicada porque ele ganha um salário muito alto no Vasco da Gama hoje. Pra ganhar 1 milhão por mês, eu não acho que o Vasco tenha condição de ter um atacante ganhando 1 milhão por mês no banco de reservas. Então, assim, não tem nada contra o Verratti, foi muito importante para a história do Vasco recente, porque ajudou o Vasco a permanecer numa Série A que era muito improvável, fez muitos gols importantes. Esse ano ele foi artilheiro do Brasil, então não é descartável isso que ele fez, mas dentro de campo ele não consegue mais render num nível de competitividade alta. Não consegue mais render. Ainda mais com o futebol que o Vasco prega com o Diniz. Então, assim, ele não toca mais na bola, ele pouco é útil numa bola aérea que o Vasco levanta, ele consegue cabecear. Se não é isso, é muito complicado pra ele. Se ele conseguisse, se ele aceitasse reduzir esse salário e terminar a carreira no Vasco, tudo bem, mano. Renova com ele não. Que ele permaneça no Vasco ganhando a metade do que ele ganha hoje. Ok. Aí ele pode ser uma opção interessante no banco de reserva pra um jogo que precise disso. O Vasco precisa cruzar a bola na área.
time tá fechado, o adversário tá fechado, o Vasco tem que botar a bola na área, bota o Verratti lá. Mas como isso não acontece frequentemente, e muitas vezes o Vasco é quem vai buscar o jogo, o Vasco precisa de jogadores de velocidade, jogadores que, sejam mais participativos em vários contextos dentro de campo, o Verratti ele fica meio que inutilizado. Ele é o jogador que entra lá pra fazer parede quando consegue e pra cabecear uma bola quando aparece. Então é pouco pro que o Vasco precisa e é muito em relação ao que ele recebe. Então, assim, eu acho que o Verratti, ele se aceitasse reduzir o salário, ok. Se não, infelizmente, bicho, romper essa relação aqui sem um título importante conquistado que ele merecia conquistar. Mas eu só ficaria com ele se fosse pra diminuir bastante o salário dele. Porque se não for isso, eu nem acho que ele consiga achar um outro clube no Brasil pagando 1 milhão por mês pra ele. Eu acho que ele não consegue achar. Não consegue achar. Eu acho que ninguém hoje paga 1 milhão pra ele por mês. Com a idade que ele tem, ninguém paga. Só o Vasco. Então, ou diminui o salário, ou valeu aqui. Valeu. O Vasco precisaria muito que esse 1 milhão fosse gastado melhor com outro atacante que desse mais opções ao Vasco da Gama, que fosse titular do Vasco e que conseguisse gerar jogo no time do Diniz, né? Que é o que deve acontecer. O Diniz deve permanecer no Vasco. Então, eu imagino que o Vasco precisa de outro cara. O Pedro ganha 1 milhão e 100, loucura o salário dele. Cara, o Vasco, ele tem um costume, cara, quem é vascaíno vai entender, de trabalhar muito por gratidão. Então o Vasco da Gama, nos últimos anos, ele trabalhou muito por gratidão, Ludiero. Se um jogador ele fez alguma coisa boa pelo Vasco, o Vasco renova com ele, dá um salário foda pra ele, dá 3 anos de contrato pra ele. O Vasco é assim, trabalha por gratidão, não por entrega, não por aproveitamento. Então o Vasco tem uma série de jogadores no elenco dele que estão ali por gratidão, porque em algum momento eles foram importantes e não são mais. E isso é uma merda, cara, porque você enfraquece o elenco a longo prazo. Você gasta muito dinheiro em jogadores que não te entregam mais nada dentro de campo. Então, eu preciso, como torcedor, olhar pro elenco do Vasco e perceber que 1 milhão por mês num reserva como o Vegetti é um absurdo, pô. Por mais que eu goste dele, do que ele fez pelo Vasco, eu acho que é um jogador que é identificado com a torcida, que ele sente e ele é um torcedor dentro de campo. Isso é foda pra cacete, mas não dá, bicho. Não dá. Tem que pensar com a lógica e com o racional na frente do passional, entendeu? Então, assim, não dá pro Vasco seguir pagando 1 milhão por mês se o Vasco não tem uma receita... Uma receita não, se o Vasco não tem um potencial de folha salarial muito foda. Se o Vasco não vai conseguir pagar 1 milhão por mês pra todo mundo, 1,5 milhão pra todo mundo, que nem alguns times fazem, que tem, o Atlético Mineiro, eu falei aqui, tem o Júnior Santos no banco de reservas ganhando 1,5 milhão. O Rony ganhando 1,5 milhão, tá ligado? O Vasco só tem um cara de 1,5 milhão, que é o Coutinho. De resto, é todo mundo abaixo disso. E o Verratti ganha 1 milhão. Então, não dá pro Verratti ficar no Vasco ganhando 1 milhão, bicho. Não dá. Se ele aceitar 400, 500 que seja, aí você pensa em ter ele porque é um pilar do elenco que, ajuda em alguns momentos e tal. Vai fazer o golzinho dele de cabeça, vai ajudar com aquela bolinha na área, bate é dele, pá, não sei o quê. Mas 1 milhão o cara tem que jogar muita bola, pô. 1 milhão tem que ser diferente. Pelo menos, pra realidade do Vasco. 1 milhão tem que ser um cara decisivo. E eu acho que o Verratti, ele não vai ser mais esse cara, por mais que esse ano ele tenha feito muitos gols. Mas ele não vai ser mais esse cara decisivo pro Vasco. Até porque nem titular ele é. E não deve ser ano que vem. Eu acho que o Vasco deveria trabalhar na ideia de negociar o Vegetti ou entender um acordo de redução salarial pra ele. Aí ele pode flutuar entre o adeus e o fica. Mas hoje, nas condições atuais do Verratti, pra mim é adeus. O GB, cara, eu acho que não tá pronto ainda para integrar o elenco do Vasco principal e ser uma opção interessante a ser usada pelo time nas principais competições. Eu acho que é um jogador que tem que ser desenvolvido ainda. Por mais que eu não ache ele descartável, na base ele foi muito bem. Eu acho que ele tem participações boas e ruins pelo Vasco esse ano quando subiu e jogou no profissional. Ele vai mal em alguns momentos, vai bem em outros momentos. Contra o Vitória ele foi bem. Acho que contra um outro time em casa, não lembro se foi o São Paulo, foi contra alguém em casa, que ele entrou mal demais, também quebrando a bola. Eu imagino que o GB precise de rodagem. E rodagem talvez ele não tenha no Vasco, talvez ele tenha no Carioca agora, que ele seja muito utilizado, seja importante. E acho até que o Vasco pode usar o Carioca pra entender se alguns jogadores vão conseguir render o mínimo ou não. O GB é um deles, o Adson pode ser outro deles, o Estrela vai ser um deles. Assim, mas o GB, no mundo ideal pra mim, o Vasco faria com ele o mesmo que fez com quem? Com o Barros. Empresta, dá rodagem pra ele em uma outra equipe que ele vai ser mais protagonista e quando ele for, conforme ele for performando, que ele for melhorando, que ele for ganhando casca, maturidade, o Vasco entende o retorno dele pra São Januário pra ver se ele conseguiu ser esse cara que o Vasco espera que ele seja. O GB não é um Ryan, tá ligado? E o Ryan também demorou. Pra quem não lembra, o Ryan estreou com 16 anos no Vasco, teve altos e baixos, muitos baixos, alguns altos, depois que ele estourou esse ano com o Diniz. Mas o Ryan também demorou. O GB também talvez demore. Só que eu acho que
o processo dele de maturação como jogador não vai ser feito no Vasco, vai ser feito fora do Vasco, entendeu? Assim como foi feito do Barros. Então eu emprestaria o GB, entenderia se ele vai conseguir render fora do Vasco e depois trago para dentro de casa e dou os minutos que ele vai precisar ter dentro do Vasco. Então, acho que, no geral, é isso. O Pablo eu não coloquei aqui porque eu não tenho nenhum tipo de avaliação sobre ele. Eu não sei, cara. Então, assim, pra mim, pode ficar, pode emprestar. Vou botar emprestar aqui, porque valeu, né? Pode ser que ele ganhe rodagem aqui em outro lugar e chegue mais pronto. É muito novo, né? Acho que eu nunca vi o goleiro Pablo. Deixa eu ver. Pablo, goleiro Vasco. É de 2003. 2003. Tem contrato até o fim desse ano. Deve ter renovado, então não vai renovar, não sei. 22 anos. Mas eu colocaria aqui no empresta ou vende também o Pablo pra entender como é que vai ser ele daqui pra frente. Mas no geral, cara, eu acho que é isso aqui. Eu acho que os asteriscos dessa conta aqui que eu fiz estão no Adson e no Verratti. São dois jogadores que, assim, eu tô colocando aqui nas condições atuais em que eles estão. O Adson, um cara que não consegue estar dentro de campo. Muitos problemas de lesões. A gente tem que esperar que ele vai conseguir solucionar isso, que vai voltar mais forte, que vai voltar conseguindo entrar na rotação do time. Mas eu não sei se eu acredito nisso. Mas aí é opinião bem individual minha. Pode flutuar entre o Fica como opção no elenco do Vasco, como o vende ou empresta. E o Verratti, pra mim, nas condições atuais de salário dele, é adeus. Se aceitar uma redução salarial, pode ficar para ser opção no banco de reservas. Eu acho que assim eu terminaria minha barca do Vasco para esse ano. Eu acho que Léo Jardim, Felipe Gabriel, Puma, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Roberto Hernan, Piton, Thiago Mendes, Cauã, Jair, Coutinho, Nuno, Andrés Gomes e Ryan são uma espinha dorsal que o Vasco deve olhar pro ano que vem e contar com esses caras e tentar adicionar aqui bons jogadores. Jogadores que vão ajudar esses caras aqui a formarem um melhor elenco do que foi esse ano. Eu acho que do time titular do Vasco tem algumas peças que o Vasco pode trazer chegando para jogar. Eu acho que o Vasco precisa de um 9 para deixar o Ryan um pouquinho mais solto no jogo. Então, assim, se o Vasco conseguir ir no mercado e buscar um 9 gastando um pouquinho mais de dinheiro, para mim seria o ideal. Que aí você tira o Ryan um pouquinho da área e bota ele um pouquinho mais solto para flutuar e para conseguir usar o potencial físico dele inteiro. Isso seria o ideal, no meu modo de ver. E você trazer também, talvez, um meio campista aqui para incrementar e dar uma opção diferente ao Vasco jogar nesse trio de meio campo, assim. Talvez não seja um jogo pro Coutinho jogar todos e o Vasco às vezes entra um pouquinho mais protegido com 3 meio campistas. Vai ser interessante, entendeu? Então, eu acharia que são os dois lugares que eu investiria mais pra temporada que vem. O meio campo e o ataque. Um meio campista e um atacante 9, que o Vasco pudesse investir mais dinheiro e trazer jogadores um pouquinho mais carimbados, cascudos e com mais garantia de que vão render dentro de campo, tá ligado? E acho que nas outras posições o Vasco tem algumas opções interessantes que pode contar jogadores um pouquinho mais baratos que vão auxiliar aí nessa elaboração do elenco. Eu acho que a lateral esquerda é uma posição que o Vasco precisa contratar, precisa até porque o Piton começa a temporada machucado, então tem que trazer um lateral esquerdo. No mercado brasileiro, eu não sei quais são os laterais que estão dando sopa, tem que olhar, tem que averiguar, tem que buscar no mercado lateral que esteja em condições de vir pro clube para chegar e assumir essa posição titular, porque o Vasco hoje tem o Pumita como titular, já que não tem o Piton, então precisa buscar um lateral esquerdo, mas talvez não seja um jogador tão caro como o Vasco possa gastar no ataque no meio campo. O Vasco precisa muito de 2 zagueiros, né? Eu acho que o Vasco tem uma dupla hoje, Carlos Cuesta e Roberto Hernan, mas o Vasco não tem mais zagueiros no elenco que consigam jogar, consigam suprir a ausência de cada um aqui. O Carlos Cuesta é convocado para a seleção colombiana volta e meia, o Roberto Hernan não está nesse processo ainda, mas o Vasco precisa ter outras opções. Ter mais 2 zagueiros aqui que consigam auxiliar aqui o elenco nas principais competições, coisa que Lucas Freitas, Lemos e Lucas Oliveira não fizeram, né? Então, assim, das principais posições carentes e de contratações pro Vasco, 2 zagueiros, lateral esquerdo, meio campo, camisa 9, pelo menos mais um jogador ou 2 de correria lado de campo. Jogadores de potencial físico lado de campo. Beirada. Jogador rápido, pra incomodar. Pra ir pro mano a mano, pra ir pra confusão. Então o Vasco precisa de mais jogadores aqui com a característica do Gomes aqui. Talvez não ache um Gomes, um novo Gomes, ou alguém parecido com o Gomes, mas tem que ser alguém com a mesma característica que o Gomes. Então duelo individual forte e fisicamente privilegiado. Precisa disso aqui, tá ligado? Pra competir, mano. Pra competir, porque o que a gente reclama esse ano e que fez falta no fim do ano pro Vasco foi elenco, mano. Se alguém desses caras aqui machuca, ó, o Jair tá machucado, você não conta com ele. Tirando o Jair, aqui foi o time que jogou contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Roberto Hernan, Pumita. Piton machucado. Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno, Andrés e Ryan. Tirando os 11, o Vasco não tem mais ninguém. Possa jogar, que possa acrescentar ao jogo. Não tem mais ninguém, tá ligado? Então o Vasco só tem os 11. Mais o Piton, mais o Jair estão machucados.
Se alguém daqui não joga, tá suspenso ou se machuca, o Vasco tá fudido. O Vasco não tem quem botar em campo. Então, todos esses caras aqui não deram suporte ao Vasco quando o Vasco precisou. Não foram bem. Eles deixaram a desejar. Então, o Vasco não pode contar com eles mais. Tem que arrumar novos caras aqui que o Vasco consiga tentar contar. Tentar contar. Que às vezes não vai conseguir também. Mas são novos caras, pelo menos. São novos jogadores buscando oportunidade no Vasco. Não os mesmos de sempre que já perderam essa oportunidade. Já entraram e já foram mal. Precisamos de outros jogadores para testar uma nova possibilidade. Entendeu? Eu acho que é isso. Evidentemente, tem alguns caras aqui que a torcida gosta, que vai reclamar que eu coloquei aqui. Tá tudo bem, mas tô sendo mais radical porque eu, honestamente, eu sou um cara que eu não consigo me acomodar com a situação que o Vasco se encontra. Eu não consigo me acomodar tendo DVD como opção no banco de reservas. Tendo o Vitor Luiz, tendo o Hugo Moura, tendo o Matheus Cocão, tendo o Matheus França. Não consigo achar ok ter esses caras. Não é ok. O Vasco não pode ter nenhum deles no seu elenco. O Vasco precisa pensar grande. Mesmo com pouco investimento, tem que acertar no investimento. O Vasco investiu menos do que vários times no Brasileiro, mas achou boas alternativas. O Andrés Gomes veio barato. O Cuesta veio barato na teoria, por empréstimo. Robert Hernan veio por empréstimo. Tenta outros, pô. Vai achar, tá ligado? Incrementa esse elenco com jogadores que podem entrar e resolver. Não com jogadores que não resolvem nada. Então, assim, o Vasco precisa acertar no mercado, precisa trazer jogadores melhores que esses aqui e que consigam, junto com esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogadores aqui, montar um elenco decente para a temporada que vem. Eu sei que isso aqui não vai acontecer, não vai embora todo mundo, mas se uma boa parte aqui foi embora, eu já tô feliz. Acho que esse aqui pode ficar caso mude as condições contratuais, esse aqui pode ficar caso se acerte fisicamente, mas de resto são esses 14 aqui que o Vasco pode contar hoje e nada além disso. E se o Vasco puder contar outros 10 nomes, que contrate outros 10 nomes, o elenco dê uma repaginada para o ano que vem. Aí, depois de fazer de contratação? Depois eu vou fazer a de contratação, vou montar aí o meu mercado de transferências do Vasco. Eu já falei, cara, se o Vasco vencesse a Copa do Brasil, garantisse a vaga na Libertadores, a premiação na Copa do Brasil, e a gente esperasse um investimento maior do que vai vir por conta da Libertadores, pô, meu irmão, eu tinha 2 nomes pra 9 que seriam os nomes dos meus sonhos, né? Eu sei que são 2 nomes meio irreais pra realidade do Vasco, tá? Mas a barca que a gente faz de fim de ano é pra viajar mesmo. Quem já assistiu eu fazendo com o Carlos isso sabe que a gente viaja em vários nomes aqui impossíveis e possíveis. Mas eu queria muito Marcos Leonardo ou Mauro Icardi. Um dos dois pra esse 9 do Vasco. Mauro Icardi ou Marcos Leonardo. Mas eu sei que hoje os dois são impossíveis. E vou te falar, o Mauro Icardi daqui a pouquinho vai acabar aqui no Brasil, tá? Daqui a pouquinho. E vai fazer gol pra cacete aqui. Gol pra cacete. Não vai demorar muito não pra alguém buscar ele. Já alguém busca ele. Já. Não sei qual clube vai buscar. Mas já alguém busca ele, Mauro Icardi. Marcos Leonardo acho que tem mais mercado fora do Brasil, né? Seria uma contratação tipo o Vitor Roque no Palmeiras. Caríssima. Mas o Mauro Icardi eu acho que daqui a pouquinho vai parar aqui no Brasil. Mas aí, porra, vai ser um time de mais investimento do que o Vasco. Mas, velho, tem que pensar, mano. Tem que abrir a cabeça. Eu acho que se o Vasco pudesse apostar em 2 jogadores, 2 posições pra gastar dinheiro, é ataque, um camisa 9 e um meio campista, tá ligado? Pra gastar dinheiro aqui, ataque e meio campo. Eu estaria fechado com isso. E aí você contrata pensando em composição de elenco na lateral esquerda, na zaga e na beirada do campo. Eu acho que eu estaria fechado com isso. Isso pensando na manutenção do Ryan, né? Agora, se o Vasco perde o Ryan, o Vasco vai ter que atacar o mercado. Porque aí vai ter 200 milhões nos cofres aí que vai precisar gastar, bicho. Uma parte desse dinheiro. Senão fudeu. João Arias já volta? Mas o Arias vai pro Flamengo ou pro Palmeiras, pô. Eu acho muito difícil que o Arias não vá pra Flamengo e Palmeiras, entendeu? Muito difícil. No geral, eu acho que vai ser isso que vai acontecer com ele. Vai bater Flamengo ou Palmeiras e vai ficar. Ou Cruzeiro também, né? Cruzeiro também tá cheio do dinheiro. Agora, cara, tudo vai mudar dependendo do que aconteça na SAF do Vasco, né, cara? Assim, a nossa esperança do lado de cá eu acho que o Vasco de pouquinho em pouquinho tá caminhando, mesmo sem um dono da SAF, né? Tem um novo dono pro Vasco, o Vasco tá caminhando pouquinho em pouquinho. Como eu falei, 4 anos atrás, a gente estava aqui, nesse mesmo lugar, comentando a permanência no Vasco na Série B. Hoje a gente tá lamentando uma final de Copa do Brasil que o Vasco perdeu. Então, aos poucos tá caminhando. Mas eu acho que a virada de chave do Vasco, assim como aconteceu com o Cruzeiro também, vai ser se vier um dono com um potencial de investimento forte, tá ligado? Então, assim, isso pode acontecer, pode não acontecer. A gente espera que aconteça. Que aí vai ser uma virada de chave que o torcedor não tá esperando, tá ligado? Então, assim, se acontecer, eu acho que muda um pouco de figura. O Vasco passa a ter uma outra cara, um outro potencial. Mas, dada a devida proporção do que acontece hoje no Vasco, o Vasco tem que arrumar o que conseguiu arrumar com o Andrés Gomes, com o Robert Renan, com o Carlos Cuesta.
empréstimos com cláusula de compra. Busca alguns jogadores no futebol sul-americano, futebol europeu, com um empréstimo com cláusula de compra e vê qual é. Dependendo de quanto render dentro de campo, o Vasco compra. Tem que ser isso aí. Esse André Gomes veio de onde? O André Gomes veio do Rennes da França. Ele jogou no Milionários. Do Milionários da Colômbia, ele foi pro Rennes. Aí foi emprestado pra MLS, voltou da MLS pro Rennes e veio pro Vasco. Com um empréstimo, obrigação de compra. E aí o Vasco é obrigado a comprar ele. É obrigação. Não é possibilidade, é obrigação. Pelas metas atingidas dentro do contrato. Então o André Gomes vai ser comprado pelo Vasco. Entendeu? E é um valor até barato, né, mano? Eu acho que a obrigação de compra dele é 4 milhões de euros, mano. Se não me engano. É barato, mano. Pelo que rendeu esse jogador aí, é barato, pô. Quer ver, ó? Obrigação, 4,5 milhões de euros, pô. Tá de graça, pô. Pelo potencial que esse menino apresentou. Então, assim, tá barato, mano. Tá barato de verdade. Não é barato não? Pô, 20 milhões de reais, cara. Gente, o DVD custou ao Vasco 16 milhões ao Internacional. O David custou ao Vasco 16 milhões de reais. Se o André Gomes custar 20, porra, futebol tá inflacionado, cara. 20 milhões hoje é barato pra caralho. João Vitor foi 35 milhões de reais, cara. Então, assim, eu acho que foi um acerto do mercado do Vasco com o Andrés Gomes, entendeu? E o que eu falo aqui quando eu monto o elenco do Vasco, e a gente tem tantas mudanças aqui, é que o Vasco tente acertar como acertou com ele em mais jogadores. Porque o Vasco precisa chegar no mercado agora e trazer mais caras com empréstimo, obrigação de compra, cláusula de compra, para tentar fortalecer esse elenco. Porque comprar todo mundo, o Vasco não vai conseguir comprar todo mundo. Mas alguns contratos de empréstimo com cláusula de compra, o Vasco consegue fazer, como fez com o Robert Renan, com o Carlos Cuesta e com o Andrés Gomes, que melhoraram muito o elenco do Vasco. Então, assim, precisa fazer isso. Que aí o Vasco consegue trocar um DVD para um cara melhor que ele. Trocar um Verratti para um cara melhor que ele. Trocar um Cocão, um cara melhor que ele. Um Tietchan, um cara melhor que ele. Entendeu? É isso que o Vasco precisa, mano. É trabalhar essas ideias contratuais, entender o que o mercado tem à disposição, fazer as ofertas que o Vasco consiga honrar e, a partir daí, conseguir jogadores melhores do que os que estão lá. Que é o grande problema do Vasco hoje. Renan Lodge sem clube cabe no Vascão. Cara, então, eu vi alguém comentando no Twitter hoje sobre o Renan Lodge, cara. Parece que o Renan Lodge tá numa entrave judicial com o Al Hilal também, né? Por isso que ninguém comprou o barulho dele ainda. Ele tá sem clube desde setembro, ninguém pegou ele ainda, mas muito porque ele também tem uma entrave judicial, né? Eu acho que ele saiu na justiça do Al Hilal. Então tem um risco jurídico aí na contratação. Porque se não fosse isso, eu acho que alguém já tinha pulado na bala por ele. Você acha que o Vasco pode pegar algum jogador dos que caíram pra ser banco? Cara, falaram que o Vasco tá atrás do Pierre do Fortaleza. Não conheço o jogador, não sei. Talvez vocês conheçam melhor do que eu não sei. Mas eu acho que tem alguns jogadores de times que foram rebaixados aí que podem ser interessantes sim, cara. Acho que você consegue arrumar um boneco ou outro no Ceará, no Fortaleza. No Juventude também acho que tem um boneco ou outro ali que consegue ser uma composição de elenco interessante. No Sport acho mais difícil. Mas tem, cara. Tem. Só que o meu problema é assim, você arrumar um ou outro que se destacou e que seja interessante, pra mim é legal. Agora, você lotar o seu elenco de jogadores que participaram dessas campanhas, pra mim é um problema, entendeu? Pra mim é um problema. Então, assim, um boneco ou outro ali vai. Mas eu honestamente queria que o Vasco olhasse pra um mercado diferente dos times que caíram. Assim, que o Vasco conseguisse jogadores que fossem mais capazes de fazer a diferença. Pra melhor do que pra pior, entendeu? Só que é difícil pela realidade que o meu time se encontra. Só que, porra, mano, tem que acreditar que consiga fazer um bom trabalho de mercado. O mercado que o Vasco fez no meio do ano foi um mercado de ideias diferentes, de ataques diferentes em relação à forma de contratar esses jogadores e de muita criatividade. Deu certo, tá ligado? Deu certo. Que o Vasco consiga fazer isso mais uma vez, entendeu? A recuperação judicial foi homologada, vai ser um passo importante pro Vasco, é isso. Então a minha esperança é essa, porque, cara, eu sei que é um momento delicado, a galera vai zoar e tal, não sei o quê, mas, porra, mano, ninguém quer ver seu time mal, tá ligado? E eu, honestamente, mano, assim como vários torcedores de vários times estão aí, porra, passando por uma situação complicada no Brasileirão hoje, velho, eu não quero mais ver meu time contratar um jogador ruim, não, cara. Tô cansado, mano. De ver os mesmos caras ruins passando pelo meu time, mano. Então, assim, eu acho que o Vasco tem uma espinha dorsal interessante que dá até tranquilidade pro Vasco atacar bem o mercado, mano. Pode não parecer, mas eu acho do fundo do meu coração, cara, que esses bonecos aqui que eu botei pra ficar formam uma boa espinha dorsal. Assim, uma espinha dorsal competitiva, mano. O problema é só ter eles, tá ligado? Porque o Vasco, anos atrás, ele entrava todo ano precisando contratar 5, 6 titulares, entendeu? Todo ano, mano. Todo ano que passava, você fala assim, cara, precisa hoje de 5, 6 titulares para ano que vem. Esse ano, eu não acho que precisa de tudo isso, não. Eu acho que o Vasco precisa de um jogador de composição de elenco e 2 titulares, 3 titulares, entendeu? Não 5, 6 titulares. 2, 3 e composição de elenco. Então, assim, é olhar pro mercado e atacar da forma certa, entendeu? Porque eu acho que a maior deficiência do Vasco não tá aqui, pô.
Ela tá aqui, entendeu? O Vasco, na minha modesta opinião, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 jogadores que ele não pode contar, tá ligado? Então, assim, a maior deficiência não tá aqui, cara. Aqui tem uma espinha dorsal interessante. O problema tá aqui, pô. Então, desses 20, que o Vasco consiga trazer 10 que ele possa contar, entendeu? E que 10 daqui permaneçam, valeu, faz parte, tá ligado? E aqui tem que ter uns 2, 3 bonecos diferentes. O Derek Lacerda é bom? Pô, o Derek Lacerda eu achei interessante, mas eu acho que, assim, dos principais times do Brasil, ele não chega pra jogar em nenhum deles, chega pra ser opção. E eu nem sei se é uma opção foda, assim. Sabe, o Derek Lacerda, ele me parece que vai ser mais um caso Mastriani Pita, entendeu? Jogador que se destaca num time de menor investimento e que dá um passo adiante e não... É um passo, entendeu? É um passo que não corresponde ao potencial dele, tá ligado? Então, assim, eu não gostaria que o Vasco fosse atrás do Derek Lacerda, não, pra ser honesto. Desses times da parte de baixo da tabela, eu acho que o jogador que eu vi jogar, que me agradou um pouco, que eu acho que pode ser útil a ser uma composição de elenco, é o Talhari do Juventude. Eu gostei do que eu vi. Mas pode ser que chegue no Vasco e não jogue nada. Jogue nada. Pode ser, porque não dá pra você confiar que ele vai resolver. Assim, seria uma opção de composição de elenco, tá ligado? Eu gostei dele, do Talhari do Juventude. Agora, como é que ele vai render num time de maior competitividade e de maior exigência, sabe? Conhecendo o Diniz, ele vai pedir Lima e Keno do Flu. Puta que pariu. Pior que o Lima, ele pode ser um pedido do Diniz mesmo, o Lima. Pode ser o Lima, tá? Eu acho que o Diniz, ele pediria o Lima pro Vasco. Pediria. Tem razão. O Keno eu acho que não. O Lima sim. Ele pediria o Lima. Eu acho que o Diniz vai pedir 2 jogadores, tá? Você trouxe o Lima. Eu acho que vai pedir o Luciano. Eu acho que o Diniz vai pedir o Luciano pro Vasco. Ele vai pedir pro Vasco atrás do Luciano. Já falei aqui várias vezes. Luciano é um jogador que encaixa com o Diniz. Então acho que ele vai ver com o Vasco se o Vasco tem condição de ir atrás do Luciano. Mas assim, cara, é difícil assim, galera. De verdade, é difícil. Vamos ver, mano. Vamos ver, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser no que vem. Os times vão ter pouco tempo pra se preparar pra próxima temporada. Não sei se os times de vocês estão se preparando já, estão contratando, estão especulando e tal. Agora vai começar tudo, né? Esse fim de ano. Especulação pra cacete, negociação pra cacete, porque o Brasileirão começa já no fim de janeiro. Então, estaduais começam um pouco antes, já no dia 10, 11, 12 ali de janeiro já começa o estadual. E depois tem Brasileirão dia 20 e pouco de janeiro já começando. A temporada vai ser encurtada por conta da Copa do Mundo. Vai ser um ano bastante competitivo em relação ao futebol brasileiro, com muitos jogos, muitos compromissos, um calendário muito apertado, né? Porque vai ter pausa pra Copa. Então, mais do que nunca, as equipes vão precisar muito de elenco, entendeu? Mais do que nunca, os elencos vão ser muito utilizados. Vão ser vários e vários jogos com elenco alternativo para conseguir dar vazão às principais competições que os times vão disputar, porque vai ter o estadual junto com o Brasileirão, vai ter Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil. Então, vai ser recheado o ano, entendeu? Recheado o ano. Eu falei, cara, no começo da live, assim, eu fiquei chateado ontem pra cacete, assim, óbvio, né? Acho que ninguém gosta de perder e, pô, uma final ainda que você sentisse que dava pra ganhar é pior ainda, mas eu não acho que o Vasco é terra arrasada pro ano que vem. Por mais que pintem como terra arrasada, não é terra arrasada. Eu acho que o Vasco tem boas coisas a se aproveitar no que vem. Tem boas notícias, tá ligado? Tem uma espinha dorsal montada e que, se for incrementada da forma correta, compete. Eu acho que o Vasco precisa disso. Competir, mano. É um time que precisa competir. Parar de olhar pra baixo, olhar pra cima. Entendeu? Quanto mais o Vasco parar de olhar pra baixo, olhar pra cima, mais o Vasco vai estar próximo de voltar a brigar pelos principais títulos do Brasil. Então, assim, é um processo que vai demorar. Tem times que estão mais estruturados e melhores montados do que o Vasco, obviamente. Mas, mano, às vezes pinta a possibilidade de disputar uma final de Copa do Brasil de novo, de Sul-Americana. Então, às vezes acontece, bicho. E temos que confiar que isso possa acontecer.